Começou a aula. E a aula de hoje é justamente sobre a América Latina. Política na América Latina do século XX. A América Latina do século XX tomando seu rumo. Em meio a tantos acontecimentos, entre a década de 30 e até a década de 80, a América Latina teve então alguns traços muito peculiares. Algo estava acontecendo de diferente em toda a América Latina. E podemos dizer que aquilo que estava acontecendo na América Latina era um fenômeno novo, um fenômeno radical, em que os governos na América Latina buscavam uma independência econômica, buscavam em si uma vitória sobre o capital estrangeiro. Ao mesmo tempo, paralelo a essa situação, mais tarde, entre a década de 60 e a década de 80, também acontecia a Guerra Fria ao redor. E a América Latina também foi influenciada pela Guerra Fria. De um lado, com guerrilhas, de outro lado, com revoluções e ainda com governos ditatoriais, com governos autoritários. Era realmente uma efervescência nova que estava acontecendo na América Latina. Bem querido, bem querida, vamos conosco voltar a essa história da América Latina. E podemos começar com as características. Algumas características justamente desses governos na década e no início ali do século XX, algumas características desse governo eram as seguintes: práticas repressivas, era a indústria de base, era também oposição à interferência estrangeira, a quebra total de dependência econômica e também as questões ligadas à nacionalização. Então esse perfil, essas características formavam então o perfil da América Latina no século XX. Bem querido, bem querida, tudo isso levou aos historiadores a fazer então uma averiguação e tentarem entender, interpretar o que estava acontecendo na América Latina e nomenclaturar aquilo que estava acontecendo de alguma forma. E alguns identificavam aqueles acontecimentos justamente como populismo. Outros identificavam aqueles acontecimentos diferentes de populismo como governos democráticos. E outros ainda viam aquela situação como uma situação de nacionalismo popular. Havia então uma série de discussões sobre realmente o que estava acontecendo. E aconteceu esses governos de forma muito singular em alguns países muito importantes da América Latina. Nós podemos começar então a citar que no próprio Brasil nós temos Getúlio Vargas entre 30 a 45 com esse tipo de governo nacionalista. Temos no México Lázaro Cárdenas também entre 1934 a 1955. Nós temos também Juan Domingos Perón, esse muito conhecido na Argentina e no mundo todo. A história de Perón e da sua esposa Evita Perón virou até filme entre 1946 a 1955. Também temos na Bolívia acontecendo com Vítor Paz em 1952 a 1989. E fechando essa leva de países nacionalistas, nós temos no Peru acontecendo isso justamente de 1968 a 1975. Bem, ali
nós temos alguns traços importantes desses governos, desses perfis de homens que governaram em busca de uma independência econômica e de um perfil forte nacionalista em seu país. Bem, podemos dar as características do outro lado dos governos militares. Os governos militares eram sempre alinhados ao capitalismo, dentro daquele programa da Guerra Fria. Eles também eram autoritários e todos eles estavam, de certa forma, empreendendo também aí uma espécie de controle contra justamente as questões ligadas aos governos populares. Bem, nós podemos citar alguns exemplos. Aconteceu no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, mas na Argentina e no Chile, a gente pode tomar como modelo. Na Argentina, a dependência do capital da Inglaterra. Depois, então, a questão do endividamento externo. E aí nós temos também os problemas de golpes sucessivos acontecendo. E uma junta militar dirigindo o país entre 1966 a 1973. E daí nós temos também, em 1973, uma espécie de abertura, e depois em 1974, com a morte de Domingos Perón e a entrada de Evita, que vai então ser a estrela do peronismo. Bem, nesse período, nós temos aí uma nova tentativa de golpe, e essas tentativas elas vão continuando. E é um período interessante porque também aconteceu uma guerra entre justamente a Argentina e a Inglaterra. Havia grandes interesses no que diz respeito à independência de umas ilhas chamadas Malvinas. E essas ilhas Malvinas, elas estavam em território argentino, mas elas eram ilhas inglesas, desde o tempo da colonização. Então, para ver que aquela situação estava se tornando insuportável e insustentável na questão do governo autoritário, os militares resolveram então empreender uma guerra, porque pensavam eles que se eles tivessem vitória sobre a questão das Malvinas, então eles teriam mais respeito dentro do país. Mas foi justamente o contrário. Eles foram derrotados nas guerras das Malvinas, que inclusive até mesmo o grande príncipe Charles veio em avião bombardear as Malvinas. E então os argentinos tiveram que se render. Foi um fracasso essa guerra e logo, logo a Inglaterra tomou de volta o que diz respeito a tudo que estava ligado às ilhas. Bem, nessa época há uma questão muito importante que é a questão do vocabulário. E a gente encontra algumas palavras muito interessantes. Subversivo. Subversivo é uma palavra muito importante porque dizia que aquele indivíduo que era chamado de subversivo era justamente aquele que não aceitava as imposições do sistema. Bem, também tem uma outra palavra, egido, que significava justamente pequenas popularidades ali cedida aos camponeses. Dentro daquelas pequenas produtividades, poderiam então se desenvolver um trabalho muito importante no que diz respeito à produção. Bem, outro exemplo que a gente pode citar é sobre o Chile. O governo de Salvador Allende. Esse indivíduo foi realmente um ditador, foi realmente um governo autoritário. E o governo de Salvador Allende, ele foi um processo muito forte de nacionalização, estatização das indústrias, a reforma agrária, também o direito dos trabalhadores, a pressão de esquerda e a intervenção também dos militares. E aí nós entramos com um governo muito mais forte do que o governo de Salvador Allende, que seria uma junta militar dirigida por Augusto Pinochet, que esse tinha a intenção de fazer com que o governo do Chile se voltasse de novo para o capital estrangeiro. Então Augusto Pinochet, ele fez várias extradições, várias prisões, ele fez torturas. Augusto Pinochet, ele trabalhou de tal forma que criou no país a chamada pena de morte, caso as coisas não corressem de acordo com a sua vontade. Bem, daí nós temos um período também de abertura para o capitalismo,
ali mais ou menos beirando a década de 80, com o fim desse processo que era forte em termos de estatização e, ao mesmo tempo, um processo de nacionalização, vindo, de um lado, por pensamento daqueles que queriam a independência econômica dos países da América Latina e, por outro lado, daqueles que eram favoráveis ao capital estrangeiro. E daí, neste meio, aparece de forma muito surpreendente também a força de esquerda, que vai dar um norte justamente diferenciado, dando ali o toque da Guerra Fria nesses acontecimentos na América Latina entre 1930 a 1980. Bem, essa é a primeira parte. Continuamos então no próximo vídeo.